Olá, eu sou Alice e estamos falando de relacionamentos sociais. Agora há pouco, no início do ano de 2020, nós completamos 41 anos de casado. E aí eu fiquei refletindo, né? Desses 41, quase metade eu trabalhei formalmente na área da assistência social. E é um desafio, porque eu comecei na área da assistência como orientadora socioeducativa de um SAICA e de um Centro de Acolhida Masculino, depois assistente técnica do Centro de Acolhida Masculino, gerente de SAICA, CEIAS, Centro de Acolhida Masculino e do projeto Família em Foco. Sempre na área de maior vulnerabilidade social, das pessoas em situação de rua ou de vulnerabilidade social. Nesses 20 anos que eu trabalhei na área da assistência, que eu trabalho na área da assistência, eu fiz o supletivo do ensino médio, já perto dos 40 anos, faculdade de pedagogia, faculdade de gestão de pessoas e pós em psicopedagogia institucional, que eu terminei já com mais de 50 anos. Que foram as oportunidades que foram surgindo na vida. Para conseguir trabalhar 20 anos na área da assistência, além de estudar, me capacitar, eu tive que contagiar a família, porque eu me apaixonei pela causa e esta paixão fez com que eu tivesse necessidade de entender mais para poder explicar para a família, para os amigos, para os meus funcionários, aquilo que a gente estava fazendo. Então eu aproveitei muitas oportunidades de curso gratuitos, de fóruns, de reuniões, e às vezes a gente cai até na tentação. Você olha lá o tema de uma reunião e fala assim, mas isso de novo? Eu já vi, eu já sei, não vou. Eu sempre fui com o princípio de que, mesmo que o assunto já foi visitado de alguma maneira, ele pode ser revisitado porque a gente sempre tem alguma coisa a acrescentar. É como assistir a reprise de um filme ou de uma série. Quando você assiste pela segunda vez, você percebe detalhes que você não viu da primeira, eles já estavam ali. Mas você não estava focando nesses detalhes. Tem filmes que a gente gosta tanto que a gente lembra as falas, a sequência das falas, mas é sempre um encantamento novo quando você vai de espírito aberto. Sem se preocupar com eu já sei o final do filme, mas se preocupando em ver a evolução. E foi assim. E com este contágio, além de estudar, e estudar para quem é dona de casa, tem filhos, eu tenho 3 filhos, dar conta do trabalho, da casa, do estudo, não é uma tarefa assim tão fácil. E se você não tiver uma rede de apoio, no caso aqui a família, fica difícil de concluir isso. No começo do casamento, eu estava em casa, eu trabalhava em loja, mas eu fiquei um período em casa para cuidar da casa, para cuidar da filha, e aí voltei a trabalhar. Neste trabalhar, nasceram 2 filhos e o meu marido, que tinha estudado só escola rural, da primeira à 4ª série, teve a necessidade, até por conta do emprego em que ele estava, de completar os estudos. Então ele fez o supletivo do fundamental e o supletivo do ensino médio à noite. Trabalhava de dia, à noite estudava. Eu em casa tinha uma filha, uma criança e 2 bebês praticamente, para cuidar sozinha, porque o marido passava o tempo todo fora de casa. Ele levava marmita de almoço e de janta. Então, marmita não é a coisa mais gostosa de comer. De vez em quando, tudo bem, mas quando você come todo dia, e você comer todos os dias almoço e janta, segunda a sexta marmita, é complicado. Então, o que eu fazia? Uma mistura diferente para o almoço, uma mistura diferente para a janta. Deixava sempre uma sobremesa, um pudim, uma gelatina para ele quando ele chegava da escola, tarde da noite. E ficava com toda a carga de cuidar e educar os 3 filhos. Passou esse período, ele completou os estudos, fez alguns cursos, mas aí já não era mais tão
dispendioso de tempo, ele já conseguia passar um tempo em casa, eu voltei a trabalhar. E quando voltei a trabalhar, veio junto, né, o supletivo do ensino médio, porque eu só tinha estudado até o fundamental. Então eu precisei da estrutura do meu marido para trabalhar e estudar, mas eu trabalhava 12 por 36, um dia sim, um dia não. E a jornada de 12 por 36, embora seja ruim em fim de semana e feriados, porque se você trabalha no sábado e tem uma festa, você já está tão cansado de 12 horas de plantão para ir para uma festa ainda à noite, né? Mesmo que você vai descansar no outro dia. Se você não trabalhou naquele dia e tem uma festa à noite, você vai para a festa, mas já vai pensando que vai dormir pouquíssimo, porque no outro dia você tem que estar lá no plantão. Mas é uma jornada que dá para cuidar da casa, dá para levar os filhos no médico, porque um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não, você está em casa. Então eu conseguia fazer os trabalhos escolares, né? Mas durante o período, o dia que eu trabalhava, que eu ia para a escola, era complicado. Porque eu saía do trabalho às 7, as aulas começavam às 7, a distância era um pouco longe, fora de mão, e eu não conseguia pegar as primeiras aulas. Então, dia sim, dia não, eu perdia o primeiro período, chegava normalmente na hora do intervalo, e com isso eu tinha que fazer trabalhos complementares, provas em outros dias, porque eu cheguei a perder provas. Então, mas foi uma batalha. E o marido ajudava nos dias que eu não estava em casa, né? Ele que cuidava. A filha mais velha é quem cuidava dos irmãos, então tinha a estrutura familiar. Nesse período também, eu me encantei com uma adolescente que estava no abrigo, no SAICA, e que não tinha para onde ir, já ia completar os 18 anos, não tinha família, não tinha referência e tinha uma dificuldade de escolaridade muito grande, então também não conseguia emprego. Como que ela ia morar sozinha? Com que referência? E aí, convenci a minha família a adotar esta jovem com 17 anos. E a família acolheu. A família se reestruturou para poder receber essa pessoa. Ela morou comigo por 5 anos. Depois decidiu ir embora e está cuidando da vida dela. Mas se não fosse essa cumplicidade da família, não daria para ter feito isso. E foi uma experiência muito marcante para as nossas vidas, né? Os filhos tiveram que dividir a atenção minha com essa jovem. E ela demandava muito mais atenção, muito mais cuidado, até pelo histórico de vida. Então foi um período muito rico, mas um período também sofrido, difícil. Quando eu fui para a faculdade, aí todas as noites, todos os dias eu trabalhava, de segunda a sexta, todas as noites eu estudava. Aí a alimentação, a casa, passou a ser da filha e do marido, a mais velha. E os mais novos ajudavam, porque a gente sempre teve em casa também esse princípio de compartilhar as tarefas, de dividir, de ajudar, de se ajudar mutuamente. Eu tinha muito interesse em entender a área social quando eu entrei, o que era população em situação de rua, o que é alta vulnerabilidade, o que é média complexidade, né? O que é da tipificação básica. Eu tinha muita curiosidade e interesse, então eu participava de tudo o que aparecia. E tem. Ainda hoje tem alguns cursos, alguns eventos, a PUC faz, por exemplo, né? De tempos em tempos, alguns fóruns, algumas discussões relacionadas ao terceiro setor, à área social, à educação, e eu procurava participar. Na época que eu entrei na assistência, 20, 15 anos atrás, tinham mais fóruns, mais reuniões que os orientadores socioeducativos podiam participar. A estrutura mudou hoje em dia e não tem mais tanta possibilidade. Então, acaba ficando muito para o gerente do serviço e para a equipe técnica capacitar os outros profissionais do serviço e buscar capacitações. Mas eu aproveitei todas as oportunidades que eu tive. E isso também, além de entender da área, eu tinha uma necessidade de evoluir. Quando eu fui promovida a assistente técnica e depois a gerente, eu tinha por princípio e por obrigação capacitar a minha equipe. E como que a gente vai capacitar se a gente não se capacita? Eu conheço muitos gerentes que vão lá e fazem um discurso
que na maioria das coisas é incompreensível para a sua equipe de trabalho e acha que fez a capacitação. E na verdade, para você contagiar, capacitar uma pessoa demanda tempo, demanda muita conversa. Para umas pessoas, uma dinâmica bem aplicada já esclarece, para outras tem que ter mais uma explicação complementar e a experiência que vai ensinando a gente o que é mais interessante para aquela equipe, para aquele público, para aquele serviço que você está fazendo. Por exemplo, serviço de CEAs é serviço especializado de abordagem. Então, eles fazem abordagem na rua, identificam as pessoas na rua, conversam e, sempre que possível, fazem encaminhamentos. Só que a equipe, a gente tem uma base, né, um imóvel, que é a base da equipe, a equipe vem, pega os seus relatórios, suas pranchetas, se prepara, vai para a rua, faz o trabalho e no final do expediente volta, faz os relatórios e a gente tem este convívio de profissionais, embora em horários diferentes, mas eles estão ali, você pode conversar com todos e não tem interferência dos usuários, o usuário está na rua. Mas se você tem que preparar bem a sua equipe para poder atender na rua, porque na rua eles estão sozinhos. Eles não estão nem com a gerente, nem com a técnica, tem o contato telefônico. Tem abordagens específicas em que o técnico vai, com uma dupla, mas normalmente são 3, 4, 5 duplas por horário. Até mais, dependendo da tipificação do SES, do número de atendimentos que ele tem que fazer e do território. Então, você tem que capacitar a equipe. Só que no SES você tem essa possibilidade de conversar todos os dias, de conversar com a equipe antes dela sair para a rua, de conversar quando chega para saber o que aconteceu. Tem um tempo aí de parada para capacitação dentro do serviço, você organiza para uma equipe atender enquanto outra está no serviço capacitando. Depois inverte, a que ficou aqui vai atender para outra poder se capacitar num outro dia. Tem essa possibilidade. Os outros serviços, 24 horas, não tem. Porque o usuário está lá dentro, as coisas estão acontecendo todas ao mesmo tempo. Para você fazer uma reunião de equipe, né? Tem que escolher um horário em que os usuários possam ficar sozinhos, não pode comprometer a demanda do atendimento, tem que ter alguém ali, normalmente a gente usa voluntário, né, usa uma outra pessoa para ficar com os usuários, resolver alguma coisa simples enquanto você está com a equipe, mas também tem que prever que vai ter algumas interrupções. Às vezes você está no meio da reunião, da dinâmica, da conversa, e é obrigado a liberar 2, 3, 4 funcionários para ir resolver alguma coisa que está acontecendo naquela hora que não dá para esperar. Então é um desafio muito grande nos serviços 24 horas a capacitação da equipe. Você contagiar a equipe para aquele atendimento, então a gente tem que buscar outras estratégias. Na equipe do Família em Foco, os técnicos faziam reuniões semanais, escolheram um dia da semana e faziam naquela semana, a cada 15 dias, tipo terça-feira, faz com toda a equipe que está de plantão naquele dia, durante o dia, conversa, fala dos casos, né? Pergunta o que está acontecendo em relação ao atendimento, o funcionário gostaria de esclarecimento, e aí na semana seguinte faz com a outra que é um dia sim, um dia não, então cada 15 dias fazer com a equipe. É uma alternativa, tratava os casos. E eu sei pela minha experiência de atendimento que se a gente não senta com a equipe para conversar sobre os casos, para dar orientações, às vezes até para explicar por que a gente está atendendo essa pessoa desse jeito, o trabalho não flui. Ao invés de você ter nos funcionários os parceiros desse trabalho, do desenvolvimento, você tem neles uma barreira a vencer, que vai comprometer o resultado final. Eu já falei em outros vídeos, né, e acredito muito nisso, que o sucesso do atendimento depende do comprometimento da equipe. Ele não acontece só com uma pessoa, com 2 pessoas, trabalhando em prol daquele sujeito de direitos. Ele só acontece se você contagiar o máximo de pessoas da equipe possível voltada para aquele sucesso. E é um processo, né, que demanda tempo. Contagiar as pessoas, encantar, demanda tempo. Tanto que, assim, algumas pessoas que não conhecem a área, que já têm preconceitos,
né? E às vezes dentro das supervisões mesmo, do servidor público que trabalha na área da assistência tem preconceitos em relação à população em situação de rua. E você tem que se apropriar daquele serviço, do que você faz, explicar, guardar os casos, as histórias, contar isso, até para desmistificar essa pessoa. Teve, há um tempo atrás, numa reunião, uma servidora pública de CRAS, né, que é o Centro de Referência da Assistência Social. A gente estava falando do centro de acolhida e ela falou assim: ai, vocês são loucos, né, de trabalhar com essas pessoas. Eu não trabalharia por dinheiro nenhum. E eu até respondi para ela: a gente não é louco porque a gente trabalha com essas pessoas. Porque trabalhar, às vezes, é o emprego que te apareceu. Não foi o que você escolheu. Né? Surgiu a oportunidade, você foi lá, fez a entrevista e está lá para ganhar o seu dinheirinho. Muitos funcionários estão lá assim. Como vão continuar depois, aí a decisão é de cada um. Mas eu falei para ela: a gente não é louco porque o trabalho é o que apareceu e a gente precisa trabalhar. A gente é louco porque a gente gosta daquilo que a gente faz, se for neste conceito dela. Né? E este gostar do que a gente faz, ele transparece nas atitudes, ele contagia a família, ele contagia os amigos, ele traz voluntários para a causa que você está militando. Então, assim, nessa minha jornada de casamento e assistência social e família, os amigos, se eu não tivesse esse encantamento, esta preocupação em me capacitar, né, para poder explicar aquilo que eu estava fazendo. Se eu não tivesse aproveitado as oportunidades, e ainda hoje eu estudo bastante, eu leio bastante, eu procuro informações a respeito da área para me reabastecer. Se eu não fizesse isso, eu não teria sobrevivido 20 anos na área da assistência, eu não teria evoluído como eu evoluí. Então você pode até dizer: ah, eu não tenho tempo para estudar. Você pensar, via de regra, uma mãe com 3 filhos, uma casa para cuidar e um trabalho, um emprego, onde que ela vai arrumar tempo para estudar? Se quiser, vai arrumar. Ah, eu não tenho dinheiro. Verdade. Eu não consegui entrar numa faculdade pública. Eu tive que pagar os meus estudos. Mas aí a gente fez um plano em casa, um planejamento, porque eu sempre encarei o estudo como um investimento. Se é investimento, você tem que pagar agora para colher depois. Então depende do que é a sua prioridade. A minha prioridade na época era me capacitar para a área. Quando eu fui fazer a psicopedagogia, não, a pós. Porque aí, quando eu fui fazer a pós, já foi com o objetivo de ensinar aquilo que eu já tinha de bagagem, aquilo que eu já sabia, aquilo que eu percebia que as pessoas tinham um interesse em saber. Então eu fui me aprofundar, entender como que as pessoas recebem as informações, por que você fala a mesma coisa para 3 funcionários e cada um entende de um jeito diferente, né? Porque cada pessoa tem um jeito de aprender conhecimento, cada pessoa tem uma maneira. E quem está tentando ensinar alguma coisa tem que descobrir esta maneira. Para as crianças, a gente conta história com moral da história. E se a gente for esperto, a gente aproveita aquela história para trazer para a vida. Algumas pessoas, alguns adultos, não amadureceram nessa área. Então você tem que contar com histórias, com dinâmicas, com exemplos, para ela poder entender. Outras pessoas, como eu, guardam mais as informações escrevendo. Se eu escrever, normalmente eu não preciso ler o que eu escrevi. Eu lembro da informação. Aliás, a minha memória funciona assim. Eu sei, às vezes eu estou procurando alguma informação que eu sei que eu escrevi, eu lembro, eu vejo na minha cabeça a página, se ela foi escrita na página direita ou do lado esquerdo do caderno, em cima ou embaixo, aparece para mim. Eu sei mais ou menos aonde eu vi aquela informação. É a minha maneira de processar. Então, eu sempre que possível, eu escrevo. Sempre que eu vou, reunião, seminário, eu escrevo, para eu poder gravar aquela informação. Outras pessoas, se elas pararem para escrever, elas perdem a continuação. Então, elas têm que ver. As imagens é que vão fazer
ela aprender aquele conhecimento, elaborar e conseguir lembrar depois. A psicopedagogia, ela dá as ferramentas para você fazer esses diagnósticos, perceber como é que cada pessoa aprende e apreende a informação, né? E por isso que eu fui fazer a pós, com esta finalidade de compartilhar, de capacitar as equipes com quem eu trabalho, mas de capacitar outras pessoas, de compartilhar este conhecimento. Então é isso, né? O relacionamento de matrimônio, de casal, o relacionamento em família, o relacionamento de trabalho, o relacionamento de amizade, todos eles precisam ter encantamento e cumplicidade. Tem que ter troca, tem que ter esta vontade de entender o que o outro está fazendo e de ser parceiro no que o outro está fazendo. Porque se a gente não quer saber, né, aí não dá para ser companheiro, não dá para ser parceiro, não dá para participar. Agora, cabe ao trabalhador na área da assistência se capacitar, procurar capacitação, procurar informação, procurar entender e explicar aquilo que está fazendo e por que está fazendo. Entender que o usuário é um sujeito de direitos, que cada um dos atendimentos, das modalidades de atendimento, que são os serviços, tem um objetivo, tem um porquê e tem uma rede que pode utilizar e uma rede que é inacessível, porque os bloqueios, as dificuldades, os obstáculos também fazem parte desse cenário. E a gente tem que entender que você pode andar até aqui e que a partir daqui já não é mais com você, né? Isso também faz parte do conhecimento, do amadurecimento e do equilíbrio, porque a gente deixa de sofrer, de achar que a carga é da gente e que é a gente que tem que resolver. Você fica revoltado, você participa de passeata, você se manifesta porque você quer que a coisa evolua, mas você pessoalmente não sofre achando que é você que tem que dar a solução para aquele caso. Tem caso que não tem solução ou a solução depende da outra pessoa. A minha filha adotiva teve um momento, depois de 5 anos, que ela achou que ela tinha que cuidar da vida dela e foi embora. Não sou eu que falo isso. Não concordei com a posição dela, mas respeitei porque era a posição dela, o amadurecimento dela. E a gente tem que ter essa consciência de que fiz o possível, fiz até onde dava, fiz o melhor que eu pude fazer, porque eu conheço o que eu estou fazendo, mas a partir daqui não depende de mim. Você dá as ferramentas para o usuário e a gente costuma dizer que você pode tirar a pessoa em situação de rua da rua, mas mais difícil é tirar a rua de dentro da pessoa, né? Porque ele aprende até uns mecanismos de defesa, de autodefesa, de convivência e tudo, que depois fica difícil da pessoa esquecer. Aí ela já incorporou aquilo, é como o cheiro da rua. A pessoa está em situação de rua há muito tempo, ela tem um cheiro característico. Ela vem para um serviço de acolhimento, ela toma banho, ela até troca de roupa, mas o cheiro não sai, demora muito para sair, né? Parece que entrou pelos poros e não quer sair mais. E isso simbolicamente é a questão da resiliência, né? Porque a pessoa teve que se reconstruir, se reordenar, esquecer o que fez, esquecer a vida que levou para poder suportar a condição que ela está hoje em situação de vulnerabilidade, dependendo de outras pessoas para comer, dependendo que alguém acolha num serviço para ela poder dormir numa cama, dependendo de outras pessoas sem conseguir sair daquele movimento. Porque aí a pessoa tinha um emprego, tinha uma casa, perdeu essas referências, foi parar em situação de rua, de vulnerabilidade, e aí ela não consegue um emprego, porque se ela for dar o endereço, ela dá o endereço do centro de acolhido, ela diz que está na rua. Como que ela vai cumprir uma rotina de horário de trabalho se ela não tem um lugar fixo, um conforto, uma estrutura? Ah, ela está dentro do centro de acolhida, então ela pode dar referência, ela sai, vai trabalhar, vai. Mas aí o centro de acolhida tem um tempo de permanência e talvez nesse tempo ela não conseguiu se reestruturar ainda. E aí ela perde a sua vaga no centro de acolhida e perde o emprego também,
porque ela não consegue mais cumprir aquilo. Sem contar que a pessoa em situação de vulnerabilidade, principalmente se for há muito tempo, ela perde noção de tempo, ela perde noção de horário, de rotina, que é uma das coisas que a gente, dentro do serviço, como orientadores socioeducativos, a gente tem que reeducar. Reeducar para a rotina, para o convívio diário, para horários, para cumprimento de tarefas. É um processo de reeducação. Mas se eu não sei fazer isso comigo, como que eu vou ensinar o outro a fazer isso com ele mesmo? Se eu não consigo fazer isso na minha casa, como que eu vou querer que ele aqui ande com tudo certinho, direitinho? Então tem que entender que é o processo de cada um. E a capacitação, ela serve para isso. Para a gente entender, para a gente ter mais ferramentas, para a gente desenvolver habilidades, para poder trabalhar melhor, para poder contagiar, para poder encantar as outras pessoas. Então era essa a reflexão que eu queria fazer com vocês, que a gente possa ter relacionamentos mais saudáveis, compartilhados, solidários, né, com cumplicidade entre as pessoas, para que a gente possa evoluir e crescer e transformar esta nossa sociedade, né, numa sociedade melhor, mais igualitária, com mais oportunidades e principalmente com mais compreensão entre as pessoas. Eu sou Alice, estamos falando de relacionamentos sociais. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no Facebook, no YouTube, para conseguir mais informações. Se você quer saber mais sobre a área social, como que é a estrutura da assistência social na cidade de São Paulo, acesse o meu e-book, está lá disponível, é gratuito, tem bastante informação legal que vai dar para você entender, tá bom? Nos acompanhe, curta, comente, estou esperando a sua manifestação. Por hoje é isso e até a próxima!